assegurando proteção contra o mal. Nossas orações mais urgentes são relacionadas com a proteção de nossos filhos. É difícil pensar em outros aspectos da vida deles se nos encontrarmos muito preocupados com a sua segurança física. Como orar por acontecimentos futuros, se não sabemos se eles terão futuro? O fato de morar em Los Angeles durante os primeiros 17 anos de vida do meu filho e os 12 primeiros da minha primeira filha já era um bom motivo para temer pela segurança deles. O índice de crime subia continuamente durante aqueles anos e até nossa boa vizinhança não os protegia de nada. Eu orava todos os dias pedindo a proteção de Deus. Comecei a interceder pela segurança dos meus filhos antes que nascessem, orando para que ficassem guardados de coisas como morte no berço e doenças infantis. À medida que iam crescendo, eu orava para que fossem protegidos contra violência, abusos e acidentes. Eu orava sozinha, eu orava com meu marido, eu orava com os meus companheiros de oração. Guarda-os como a menina dos teus olhos, esconde-os à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam da morte. As duas crianças tiveram sua cota de arranhões, cortes e outros pequenos acidentes comuns às crianças, incluindo alguns ferimentos que exigiram suturas em hospital. Nada lhes aconteceu, no entanto, que causasse problemas graves ou permanentes. Certa manhã, logo depois que Christopher, com 15 anos, e Amanda, com 10, saíram para a escola, eu recebi o telefonema que assustou todos os pais. Senhora Martin, seu filho está bem, mas ele sofreu um grave acidente de carro e se encontra no pronto-socorro. Foi quase uma colisão frontal e nenhum dos 3 rapazes estava usando cinto de segurança. Caminho do hospital, meu marido e eu oramos pelos 3 garotos e enquanto orávamos lembrei de quantas vezes havia imposto as mãos sobre Christopher e pedido para que fosse guardado de acidentes de carro. Lembrei do texto bíblico que com frequência proclamava em favor dele, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Eu acreditava que Deus responde às orações e que suas promessas são verdadeiras. Se Christopher sofrer um acidente de carro, Deus e seus anjos deveriam estar lá para protegê-lo. Veio-me à mente também o texto bíblico referente ao justo que teme a Deus. Não se atemoriza de mais notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. E eu comecei a sentir a paz de Deus que excede todo entendimento. Ao chegarmos no hospital, soubemos que no momento da colisão, meu filho se encontrava no banco traseiro com uma mochila cheia de uniformes do time de futebol americano no colo, e por isso havia sofrido uma contusão no joelho e um mau jeito nas costas. O rapaz que estava na frente havia sido jogado contra o para-brisa e estava gravemente ferido. O motorista bateu no volante e sofreu cortes no rosto. O carro ficou totalmente destruído. Nós e os pais dos outros rapazes ficamos atônitos ao saber que, depois de tantos conselhos para que usassem o cinto de segurança, eles não estavam usando. Se tivessem obedecido às normas, talvez não se ferissem. A boa notícia foi que, se nós não tivéssemos orado, eles poderiam ter morrido ou sofrido lesões graves e permanentes. Todos sabíamos que nossos filhos haviam sido poupados porque intercedíamos por eles em nome de Jesus e ficamos gratos a Deus. Ser pais de oração não significa que nada de mal jamais acontecerá com seus filhos ou que eles jamais passarão por sofrimento. Passarão sim, porque o sofrimento faz parte da vida nesse mundo decaído. Mas a Bíblia nos garante que nossas orações desempenham um papel importante para afastá-lo das tribulações. E quando ocorre algo doloroso, eles serão protegidos em meio ao problema que servirá para aperfeiçoamento e não para a destruição deles. E aí, mais uma vez, que a palavra de Deus desempenha um papel vital em suas orações e na sua paz. É incontável o número de vezes que orei pedindo a proteção para minha família e por mim enquanto morávamos em Los Angeles. Toda vez eu pedia para Deus nos proteger da violência que dominava por toda parte. Eu citava esses textos: o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Os terremotos eram outra grande preocupação na Califórnia. Eu orava a respeito deles o tempo todo, mas principalmente à meia-noite antes de dormir. Todos os terremotos pelos quais passei me acordaram de um sono profundo. Quando ocorre um fato desses, você acorda de repente numa escuridão de breu e tudo ao redor balança, o barulho é assustador e ruge em seus ouvidos. Basta acontecer uma vez para que você jamais se esqueça da experiência. Eu nunca fui me deitar sem pensar em terremotos e orar por toda a família, e nunca deixei de citar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Embora o texto bíblico prometa segurança em meio a problemas, eu pedia mais que isso. Senhor, peço que não haja um terremoto, mas se houver, que não haja aqui. Se, no entanto, for a tua vontade que estejamos aqui, que o Senhor nos proteja. Creio que Deus respondeu à minha oração quando nos mudamos para outras cidades, antes que a região fosse atingida pelo terremoto de 17 de janeiro de 1994. Meses depois, quando meus filhos e eu passamos pelas ruínas, ficamos horrorizados ao ver o tamanho do estrago. A casa que havia sido nossa fora destruída. O que nos causou maior espanto foi a maneira como Deus nos havia salvado e como a mão dele se estendeu sobre nós em resposta a nossas orações. Mas, se estivéssemos naquele terremoto, tenho certeza de que Deus teria nos protegido como Ele protegeu miraculosamente a tantos outros. Desastres ocorrem em todo lugar. O importante é orar e confiar na resposta de Deus. Há coisas que acontecem quando oramos e que não acontecem quando deixamos de orar. O que poderia ou não poderia acontecer a nossos filhos se não oramos hoje? Não vamos esperar para descobrir. Vamos cair de joelhos agora. Senhor, eu coloco meu filho na tua presença e peço que ponhas um muro de proteção ao redor dele. Protege sua alma, corpo, mente e emoções contra qualquer tipo de mal ou dano. Peço especificamente para que tu protejas de acidentes, doenças, ferimentos e qualquer tipo de abuso físico, mental ou emocional. Peço que ele se refugie à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. Livra-o de todo tipo de influência maligna que possa prejudicá-lo. Mantenha salvo dos perigos ocultos e que nenhuma arma criada contra ele possa prosperar. Obrigado, Senhor, por todas as tuas promessas de proteção. Ajude-me a andar nos teus caminhos em obediência à tua vontade, para que nunca se afaste dos teus cuidados. Guarde-os em tudo o que fizer e para onde quer que vá, eu oro em nome de Jesus. Armas de guerra. Os versículos de hoje. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio. Salmos 91, 1, 2. Inscreva-se, curta e compartilhe.